dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, onde quer que estejam, no fuso que estiverem. Eu sou a Mari, estamos aqui novamente com o episódio número 4 do podcast Flanantes, junto com a Jéssica. E hoje iremos falar sobre onde anda a libido pós-30. Então, no que as mulheres 30 a mais temos investido nosso tempo e a nossa energia em 2025. Que temos de novidades essa semana? Eu finalmente fiz a cirurgia dos olhos, então estou livre de usar óculos. E fica a dica aí, pessoal. Quem tiver grau de miopia acima de 5, a Unimed cobra cirurgia. Então, procure o seu oftalmologista e tirem suas dúvidas. E é isso. Por enquanto, estou bem realizada. E é isso, a minha principal novidade dessa semana. E contigo? Bom demais, gente. Também bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou super empolgada com esse tema. Já dividi com a Mari aqui um misto de vários sentimentos. Acho que eu mesma estou em descoberta, estava em descoberta ou estou em descoberta sobre como sinto meu posicionamento sobre esse tema. Sei quem sou, mas diferente dos outros temas e outros episódios, esse é um que meu posicionamento ele ainda está em construção. Então, eu quero convidar você, escute até o final, porque eu acho que traremos talvez algumas polêmicas, discordâncias. Com fé, vocês seguirão conosco no 5º episódio, sempre abertas a escutar diferentes pontos de vista e tudo mais. Mas eu tô aqui em Amsterdã, super animada. A novidade dessa semana é que sigo a todo vapor no treinamento para minha maratona. E essa semana é a semana que passo a correr, ao invés de 3 dias na semana, 4 vezes na semana. Então a coisa tem se intensificado. De alguma maneira, o medo também de não chegar ao final dos 42 quilômetros. Então, isso tem sido um trabalho mental interessante, ao mesmo tempo de muita disciplina e responsabilidade de falar, cara, eu vou fazer cada etapa, cada treino dessa planilha, a fim de dar o meu melhor para poder, como diz um amigo, respeitar a distância, porque é uma longa distância. Mas estou super animada para esse tema quentucho, Mariana. Vamos com tudo. Eu amei, assim, existe aquela coisa do um pouco de medo de entrar em polêmicas, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um assunto vigente, né? O Deus me assunto, livre, mas Deus me livre, mas quem me dera, vamos, né? eu acho que como tratamos de questões 30 a mais, eu acho que isso é uma grande questão 30 a mais, que é necessário que tenhamos esta pauta. Então, vamos lá. Para começo de conversa, deixa eu ver se... tá, voltou. Essa velha, minha gata, ela tá aqui muito carente hoje, então ela vai participar para ficar ainda mais aquele estereótipo, né, da mulher dos gatos. Mas Sem eu que relação sou, amo ser mãe de gatos e sou muito feliz com eles. Então, é isso. O que a gente traz como libido, né? Quando a gente fala, libido, 30 a mais, parece aquela coisa só sexual, mas na verdade o que nós queremos abranger com esse conceito, né, da libido é justamente aquela energia, aquela força vital que faz a gente se impulsionar a fazer coisas na vida. Então, ela não é só uma questão de hormonal, de libido e de sexualidade, mas também aquela questão psíquica de energia, de força, de vontade de viver realmente. E aí, para isso, a gente traz algumas referências, como vocês gostam, sabe? A gente gosta bastante de trazer referências. Um livro que eu acho fundamental para mulheres em qualquer idade ler em algum momento da sua vida é O Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estes, que é maravilhoso. Eu tenho como uma bíblia da mulher moderna, eu acho que é fundamental. E ela é uma psicóloga junguiana, então a gente traz bastante esse conceito da libido como força de vida também através desse olhar, né? Do se abrir para as coisas, para a vida e ir em busca da vida que a gente quer ter. E junto com isso também tem um que é maravilhoso, um livro que chama The Vital Spark. Por enquanto só tem em inglês, da Lisa Marchiano. Depois a gente vai colocar os links. E um que é sensacional, que eu amo. Sigam ela no Instagram, porque os vídeos dela também são maravilhosos, que é a Florence Given. E ela tem um livro que se chama Women Living Deliciously.
É tipo Mulheres Vivendo Deliciosamente, que é maravilhoso também, fala muito sobre o prazer de viver, não só o prazer sexual, que a gente muitas vezes atrela com a libido, mas sim colocar prazer em tudo que se faz na nossa vida. E isso eu acho assim, se eu tenho 3 livros para indicar sobre esse tema, são esses. E eu acho que quando a gente vai falando desse tópico, né, de libido como energia vital, conectando a esse ponto que tu mencionou, de que estamos em 2025, a gente aterriza num lugar em que nós, mulheres, 30 mais, 33, 34, 35, a gente passou a olhar a nossa energia vital não mais como fuga, mas sim como um espaço de expansão. E isso, a partir desse momento, né, de expansão, a gente passa a colocar na nossa vida, um espaço muito mais dedicado para nós mesmas do que necessariamente, para servir os outros. Então, quando a gente fala, né, de energia vital e a gente faz uma comparação, né, com as gerações anteriores de mulheres, né, então que vieram antes do que a gente. Aí a gente pode pensar nas nossas mães, a gente pode pensar nas nossas avós. Existia-se um colocar o outro em primeiro lugar, existia-se um servir sempre muito, né, na frente do que elas mesmas, e essa energia para que a gente possa automaticamente se expandir, se conhecer, ela demanda essa energia vital. Só que quando a gente tá cuidando do outro, quando a gente tá colocando o outro em primeiro lugar, a gente também tá usando dessa energia. Então acho que o que para mim, assim, de primeiro lance é muito claro nessa nossa, nova fase, 2025, essa nossa nova geração, é que a gente tem, visto esse momento usado cada vez mais dessa nossa libido e energia pra gente mesma. E aí, isso automaticamente vai nos levando para processos mais criativos, para descobertas que são descobertas mais internas. Às vezes a gente acaba descobrindo que a nossa vitalidade, ela não necessariamente está ligada apenas a nossos relacionamentos, nossos entornos, apaixonados, né, românticos. Ela pode estar ligada a vários outros, fatores. E tem um outro ponto também, que aí para mim pessoalmente é um ponto que ele pegou muito na minha trajetória, mas que eu me vi muito nos últimos anos, e não diferente agora, talvez mais equilibrada, depois dos 31, mas deslocando também muito da minha, libido, da minha energia vital para as minhas realizações pessoais, individuais e profissionais. Então, muito do que eu sei que eu alcancei profissionalmente é porque num começo inconsciente, mas depois conscientemente eu falei: "Não, esse é o meu momento e eu vou fazer isso acontecer". Então, um overview aqui de como eu vejo, esse impacto de a gente se colocar vivendo mais para nós mesmas, e isso de alguma maneira chocar, e chocar principalmente quando as pessoas olham e falam assim: "Ah, é ótimo que tu tenha um tempo para ti, que tu seja criativa, que tu possa se descobrir, que tu se realize muito profissionalmente, mas como assim você não tem um relacionamento amoroso? Tá transando? Como é que tá isso?" E principalmente depois aquele grande marco, né, que é do tipo 29 para 30, que é tipo, meu Deus, e agora? Preciso casar, preciso ter filho, preciso achar um marido, preciso... O grande estigma social do como assim uma mulher de 30 anos é uma mulher velha, uma mulher que precisa já estar encaminhada na vida, entendeu? E aí cabe muito nesse lugar também essa questão do cuidado, que é muito construída, né, por toda a questão do patriarcado, assim como o casamento. Então, assim, voltamos lá para os primórdios dos primórdios da origem do casamento, surgiu por uma simples questão da propriedade privada, porque as mulheres não tinham direito a nada. Por que era importante ter filhos homens, entendeu? Tipo, o herdeiro da família, os herdeiros reais. Porque a mulher não tinha direito a nada, não tinha nem como ter bens. Então, assim, teve uma filha, então todos os bens vai passar pro marido da filha que casou, porque daí ele vai garantir a sequência, entendeu? Da fortuna familiar. E isso é muito
atrelado até hoje, por mais que muita gente não conheça essas raízes, do negócio do casamento, e a gente também tenha sido muito doutrinada em tipo, aquela coisa do príncipe, dos contos de fadas e do viveram felizes para sempre, que é uma grandíssima qual a palavra? Fanfic. Fanfic, exato. E mais do que uma fanfic, é uma metodologia que funciona muito bem, entendeu? É tipo uma metodologia que fez a gente entrar nessa durante a infância inteira e quando começa a vida adulta, a gente começa a dar conta de algumas coisas, mas a gente fica muito confusa nisso. Porque aí também tem isso do tipo, tá, mas e a culpa do cuidado? Como assim eu não vou ceder as minhas vontades e a minha liberdade, a minha escolha da vida para estar com alguém? Nossa, eu sou egoísta, eu sou péssima, meu Deus, sabe? E do dizer o não, de não colocar, tipo, ter um relacionamento como a grande Oscar da vida, sabe? A grande maratona a se correr na vida é achar uma pessoa. E eu acho que isso é justamente uma quebra desse legado, dessa história, né? Dessa perpetuação dessa narrativa do tem que casar, mas não pode casar muito velha, porque tem que ter filhos, e aí tem que cuidar, daí tu te esquece de ti, porque daí tu tem que ter tua família, tem teu marido, tem teus filhos e tal. E aí tu é a pessoa que vai sustentar o lar, não sustentar o lar, porque isso vem do homem provedor, mas sustentar a estrutura da família, entendeu? Porque o que muitas vezes acontece? Que a mãe é que faz o meio de campo ali, sabe? Tipo, garante a coesão familiar, garante o diálogo, garante que todos estejam bem, e muitas vezes a despeito da própria individualidade, sabe? Da própria saúde mental, enfim. E eu acho que essa nossa geração e as gerações, né, seguintes, e muitas das mulheres das gerações das nossas mães também que quebraram com isso, mas que provavelmente sofreram mais preconceito do que a gente. Nisso daí em busca da autorrealização, porque eu acredito que tem muitas mulheres da geração das nossas mães que quebraram com isso, mas foram vistas com muito preconceito por fugir dos estereótipos, sabe, da família, etc. E eu acho que tem muito essa. Ainda eu acho que talvez seja um pouco de um tabu, mas acho que a gente já tem muito mais liberdade de falar, graças a Deus, com a mídia, com a internet, com o acesso à informação, com tudo, de ver outras mulheres que vivem de formas diferentes dessa narrativa e a gente conseguir buscar referências. E aí se encontrar através dessas referências de. Tá, mas eu não. Eu amo o vídeo de uma guriazinha que tem esses reels do Instagram que, tipo, ela tá olhando TV com uma tia dela, eu acho, ou com a mãe dela. E aí ela fala, tá, tipo, comendo um biscoitinho assim, ela fala, tipo, eu tenho que casar? Tem que ter um marido? E aí ela fala, não, eu falo, ai, tá, que bom. É muito bom mesmo. Acho que tem um ponto que eu super concordo contigo, assim, e até eu vejo alguma metáfora com a vida profissional e a geração que a gente tá, que é, eu acho que a gente realmente fazemos parte, né, as mulheres que estão agora aqui na fase dos 30, uma geração de transição. Igual a gente faz parte da geração de transição profissional, em que a gente precisa buscar o nosso espaço, a gente precisa se posicionar como mulheres que somos, mas invariavelmente, em vários momentos, é necessário que a gente saiba jogar o jogo, vamos dizer assim, que foi escrito, para que a gente possa chegar, gente, muito transparente, em cargos, em posições, em que a gente possa tomar decisões para levar outras pessoas, para crescer e, eventualmente, trazer até para as próximas gerações um impacto ainda maiores, quando eu tô falando, né, do cenário profissional. E aí, quando eu levo isso justamente para esse tema que a gente está falando hoje, eu vejo um pouco também dessa transição, nesse sentido que tu falou que ainda existem pessoas 30 da nossa idade que trazem esse ponto de tipo, como assim ainda nada? Como assim tu tá escolhendo colocar energia nessa outra coisa? Então, com as nossas mesmas pessoas, a gente ainda tá todo mundo, né? E não tem, acho que, né, cada um sabe no que acredita e tudo mais, mas tá todo mundo se questionando várias coisas.
por outro lado, tem essa coisa que é muito boa, que é existem referências e existem aqui quando a gente falava lá no primeiro episódio, né, amizades melhores que a gente, que a importância da gente ter uma comunidade e tudo mais, existem pessoas, que a gente pode pelas redes sociais, mas existem já amigos, o nosso círculo ele já vem se questionando e se construindo de uma maneira diferente. E acho que dentro desse bloco, o que passa muitas vezes a assustar, a nossa geração, mas principalmente às vezes as anteriores, é que no final das contas, a solitude talvez ela é uma baita potência, ela não é uma carência, né. Então muitos falam: "Ai, mas aí vai ficar sozinha", como se a gente precisasse, igual tu mencionou, né, do o conto de fadas, a princesinha lá, lá, lá. Gente, isso não quer dizer que a gente não quer ter um gato maravilhoso, um homem, né, enfim, isso não elimina o outro lado, mas a solitude, ela não necessariamente é você estar ali, enfim, carente e se acabando na vida. E aí acho que quando a gente olha para esse olhar, né, de solitude como potência, ela começa a trazer algumas coisas que elas tornam, inclusive, essa mulher cada vez mais magnética dentro de um cenário, porque a solitude ela começa a gerar dentro da gente uma clareza enorme sobre o que a gente quer e o que a gente não quer em todos os sentidos, mas na minha visualização, especialmente dentro das relações, relações românticas vale para todos os tipos de relações e também, né, especialmente hoje como a gente está falando de libido, eu acho que ainda mais para as, relações românticas. Acho que esse tópico de, quando a gente fala de solitude também é a ausência de um parceiro ou a ausência de um relacionamento amoroso, ela não quer dizer que essa pessoa, ela é carente, porque isso não quer dizer que essa pessoa não tenha amor, não receba amor, não dê amor, não tenha todo um contexto em volta dela, né, para dar e receber, para fazer, justamente essa troca. E aí tem um ponto que ele vem e para mim, eu já dividi isso com a Mari em outros momentos, mas que me pega muito forte, quando eu olho para esse bloco de, né, da solitude ser uma potência que às vezes assusta, na verdade a sociedade que tá dizendo: "Ai, mas tu vai ficar sozinha", na verdade é tipo assim, estamos empoderando talvez demais essa bichinho aí do outro lado, mas que é eu me vi, né, e até quando eu me vi um pouco assim como que eu tô indo para gravar esse episódio, né, talvez não tão prática como os outros, um tópico que para mim batia e bate muito forte é porque, principalmente em momentos muito, legais da minha vida, em momentos em que eu atingi objetivos muito que eu busquei muito, que eu queria muito, me veio um questionamento muito forte que era e é, aparece com frequência: "Será que eu devo dividir isso agora com alguém?" E aí isso né, várias coisas podem se abrir aqui, talvez eu tenha que tratar isso de diversas formas, porque, né, estamos sempre aí buscando evoluir. Mas, o ponto é, a gente vai questionando cada vez mais, justamente o que a gente quer, o que a gente não quer, e invariavelmente a gente vai selecionando essas entradas e dividir as coisas vai sendo cada vez mais desafiador. Eu acho que isso de dividir, eu te entendo super, porque vindo daquela conversa que a gente estava tendo antes sobre o lugar do cuidado que a mulher foi colocada durante muitos anos. Esse local de tu ir sozinha e atingir as coisas que tu quis conquistar, que tu foi lá, que tu lutou, enfim. E aí tu encontrar uma pessoa para dividir isso tem que ser uma forma que seja qual é a palavra? Que seja assim recíproca, que seja uma divisão, que não seja um tomar, sabe? Porque acho que vem muito disso do cuidado, a gente vê muito claramente muitas questões que são do trabalho do cuidado, porque o cuidado é um trabalho, e a gente essa ideia foi muito maquiada para nós, mulheres, como um afeto, entendeu? O cuidado ele é um afeto, mas na verdade o cuidado ele é um trabalho, porque ele tira nosso tempo, ele tira nosso foco,
E aí, no momento em que a gente conquista isso, dentro do nosso tempo, assim, dentro da nossa vida, se abrir para dividir isso, a gente precisa, ao mesmo tempo, que eu acho que a solitude faz a gente ser atenta às coisas. Ver realmente se isso está sendo uma divisão ou se isso está sendo uma tomada, entende? No sentido de essa solitude, por mais que ela seja difícil no início, porque é um processo. Eu lembro quando eu comecei todo o processo, tipo, fui morar sozinha para estudar, e namorava, e depois terminei o namoro muito nova, e aí veio aquela coisa, tá, mas quem sou eu fora dessa relação? E aí isso foi muito bom, porque daí eu comecei a descobrir as coisas que faziam o meu coração vibrar, sabe? Meu olho brilhar, o que eu queria. Independente se alguém ia comigo ou não. E ir atrás disso. E aí chegou um momento da minha vida adulta agora, em que eu tava super realizada, e aí eu me deparei com uma relação em que me conheceu nesse lugar realizada, mas que começou a querer controlar, começou a querer, sabe, colocar certos limites que eu não tava de acordo, eu não respeitar os meus limites. E aí eu vi muito disso tá, não, mas eu quero ter alguém para dividir as experiências legais da vida. Mas tem que ser uma troca justa. Não pode ser tô vendo aqui teu brilho, tua energia, vamos aqui sugar isso. Porque é o normal, sabe? É o modus operandi uma mulher que tá lá, construiu a sua vida, então. E eu acho que isso é muito comum da gente ver em várias situações, assim. Ontem mesmo eu tava falando com a Jéssica, eu tenho uma lista de referências que eu vou passar aqui, tá? Busquem saber para ficarem, assim, não é uma questão de ficar esperto, é uma questão de conhecer a realidade dos fatos. Porque acho que a gente é muito... A mídia como um todo, a cultura como um todo, nos apresenta muito essa ideia do tipo, que casar, que uma família... Eu não tenho nada contra isso, inclusive eu gostaria também. E talvez se surgir ainda, mas não é uma obsessão. Mas, assim, pequenos exemplos. Assistam o documentário da Jane Fonda, é maravilhoso, tem na HBO. Jane Fonda em 4 atos ou 5 atos. Então ela casou 4 vezes, 5 vezes, e ela fala quem ela era em cada casamento e como ela foi se moldando a cada marido até ela entender quem ela era e que de repente ela não precisava estar casada. Contos de fadas da vida real, tá? Vamos, Grace Kelly. Tem o filme da Grace Kelly com a Nicole Kidman. Maravilhoso. O que acontece? Grace Kelly era uma grandíssima atriz de Hollywood, super conceituada, super famosa. Seu príncipe Qual era o país mesmo? Aquele país pequenininho. Ai, riquíssimo, onde tem os cassinos e as corridas. Enfim, é ali entre a França... Agora não me lembro, mas é um país riquíssimo e minúsculo. Tá, enfim. Se apaixonou pelo príncipe, o príncipe se apaixonou por ela, casaram, e aí o príncipe resolveu que ela não poderia mais atuar. Ou seja, tipo, aquilo que trazia vida pra ela, que era a atuação, a vida dela, enfim, a arte, foi banido. Aí ela teve que se tornar, né, a princesa, a rainha Grace Kelly, enfim. Mas o filme mostra tudo isso. Aí a gente tem quem? Princesa Diana. Não preciso falar mais nada. A gente viu esse casamento acontecer, a gente amava ela, todo mundo, entendeu? Mas daí ela entrou no quê? Numa instituição do casamento real e a rainha, enfim, tudo aquilo que aconteceu. Tina Turner, o documentário da Tina Turner é sensacional, porque fala muito sobre isso também, sobre o... Claro, né? Isso aqui eu tô dando alguns exemplos trágicos. Nem todos os exemplos são trágicos. Mas eu acho importante a gente ter esse conhecimento, sabe? Do tipo assim, vamos olhar os dois lados. Lógico que tem casamentos, tem relacionamentos maravilhosos. Eu sou testemunha de vários relacionamentos que eu, assim, acho um amor e eu olho pros meus amigos e penso, é isso, entendeu, que eu quero pra minha vida. No momento em que eu encontrar, estarei super feliz. No momento ainda não encontrei, mas também não acho que por não ter encontrado ainda que a vida terminou, entendeu? Que seja só isso. E sobre isso da solitude e das escolhas também, né? Tem um trecho do filme Mulherzinhas, que é um livro que é maravilhoso. Assista. E são várias irmãs, e aí cada uma tem um sonho diferente. E aí tem um diálogo muito bom entre duas delas. Que uma delas, o sonho dela é sonhar e é casar e ter filhos. E a outra, o sonho dela é ser escritora e viver livre e visitar o mundo. E aí, uma tenta convencer a que quer casar, ela tenta convencer do tipo, mas tu vai ficar presa no casamento, não sei o quê. Eu falo, mas isso me faz feliz, isso é o que eu quero, sabe? E aí cai a ficha dela, que tipo assim,
nem tudo que eu quero é o que todo mundo quer e tá tudo bem. E as pessoas podem querer coisas diferentes e eu não vou julgar a tua escolha por ser diferente da minha. E eu acho que isso é um ponto muito importante da gente trazer aqui, porque às vezes a gente fala nisso de estar solteira ou focar na nossa energia, e aí pode soar como nossa, eu sou contra a família, eu sou contra o casamento, eu sou contra os homens. E não é nada disso, entendeu? Eu acho que é só a gente entender o que a gente quer pra nossa vida. E estar ciente de algumas armadilhas que tem por aí. Não, Mari, assim, é uma chuva de exemplos e é muito bom. E eu acho que muito importante tu trazer esse disclaimer de que não somos contras e que somos buscantes também, obviamente. Acho que todo mundo quer viver partindo de uma premissa que os seres humanos, independente do tipo de relacionamento, na minha visualização, o que também as diferentes psicologias, vamos colocar assim, explicam, a gente somos seres feitos para se relacionar. E a melhor ferramenta para que a gente possa se desenvolver, se autoconhecer, não é de fato a gente estar sozinho, é a gente se relacionar dentro do meio. E aí eu acho que colaborando com essas perspectivas, né, o que vai nos trazendo com todos esses exemplos é que o amor, o desejo, os relacionamentos nessa fase, eles entram de fato numa perspectiva de transformação. E aí o que essas transformações, né, talvez de uma maneira um pouco mais prática, elas representam para as mulheres 30 mais? De primeira linha é que a gente vem tendo relações mais maduras, buscando também dentro dessas relações o nosso prazer, que sempre esteve, ou na grande maioria das vezes, esteve em função de ou servir alguém, ou até quando a gente está falando de libido e de sexo, gente, não incomum no passado, inclusive no presente, as mulheres sequer estarem focadas no seu próprio prazer. E a gente vem, né? Pô, se eu vou me colocar, se eu vou reservar um tempo, minha energia vital ali para compartilhar tempo com alguém, eu quero também ter o meu prazer garantido dentro desse espaço. E aí a mulher passa a olhar, a gente passa a olhar para experiências cada vez mais intensas, cada vez mais presentes. E isso não quer dizer que essas relações, né, elas não vão ser respeituosas e que o que muda também dentro desse processo é que elas não necessariamente vão ser ou precisam ser, como Mariana bem disse, um Oscar de casamento, né? Relações para o resto da vida. Às vezes elas vão ser curtas, às vezes elas vão ser de médio prazo, às vezes elas vão ser. Gente, meu sonho, achar a pessoa que, né, vou morrer lá juntinha. Mas, enquanto isso, acho que uma das principais transformações é que as mulheres que estão nessa nossa fase estão buscando realmente vivenciar e aproveitar justamente desse conhecimento e desse saber o que quero, o que não quero, então colocar essa energia vital de maneira mais bem alocada. Acho que casa muito, né, nesse processo de nova perspectiva, novas perspectivas e transformação. Esse lugar, de fato, que sempre foi uma certeza o casamento e os filhos, aí eu super concordo com a Mari, né? Não é que a gente são duas solteiras aqui falando, então, eventualmente quem escuta fala, pronto, né? Ali as duas, claro, obviamente. Não é desse papel de, não, eu particularmente, uma certeza que eu tenho, sempre tive, é que eu quero muito ser mãe. Por outro lado, em vários momentos dessa jornada, eu já me questionei várias vezes se eu gostaria de me casar, né? Nos últimos anos isso veio sendo mais consistente no sentido de que sim, mas sei lá, se eu pegar a última década, em vários momentos eu de fato me questionei sobre isso. Então as mulheres elas têm repensado, né, esses papéis que até então eles não se tinha nem oportunidade de pensar, é aquilo que a gente falava, tipo assim, não é uma questão de amor, de desejo, de relacionamento, é uma questão de playbook, minha filha. Você vai chegar lá em tal idade, aí você vai casar, aí você vai ter filhos, aí vai cuidar do lar e eventualmente vai cuidar de uma coisa que, gente,
a gente tem visto bastante nas nossas trocas, a mulher solteira ou a mulher que usa bem da sua solitude, ela é bem magnética, assim, no geral. Tem um vídeo que eu recebi de uma amiga, ah, eu acho que ele é neurocientista, depois a gente vai colocar aqui, que ele fala, né, sobre por que que essa mulher que vive sozinha, principalmente, né, que tem a sua própria casa, vamos colocar assim, ela tem um magnetismo ali que é próprio dela. E envolve várias coisas como esse processo de autoconhecimento, tempo, né, de solitude que ela tem, esse recompor a energia, esse compartilhar, mas o depois saber fazer passar esse processo, vamos colocar assim, quase que de uma, né, purificação. É uma pessoa que também, na maior parte das vezes, está sempre buscando algum conhecimento novo, tem um círculo variado de amores e relações, o que a tornam bastante interessante, e ela, no geral, é bastante buscada. E aí, quando a gente, né, eu falava aqui sobre casamentos e filhos e esse momento, a gente também começa a pensar muito mais forte, porque a gente tá passando, e aí existem outras referências aqui. Hoje eu e a Mari, a gente debatia muito cedo sobre um vídeo de um programa do GNT que é gravado por homens, e a gente vai, né, pode mandar aqui, compartilhar também sem problema nenhum. É um programa que eu particularmente adoro, né? Tem lá o João Vicente, tem, enfim, o Eduardo, o do Vivier, tem um psicanalista, psicólogo lá. A gente concordou com várias coisas, depois a gente discordou, mas tem um ponto, acho que dentro de tudo isso, que é existem muitos homens héteros passando por uma jornada, um momento muito difícil, né? Tanto mentalmente quanto profissionalmente, num contexto de crise. E aí a gente vê muitas das mulheres colocando mais uma vez, e mulheres inclusive, né, da nossa idade aí, que estão dentro de uma relação, colocando o seu tempo, a sua energia de vida como mães e cuidadoras. E aqui a gente não está falando nem de cuidadoras de um filho, mas sim do marido. E aí existe sim, né, o casal se construir junto, mas eu acho que esse ponto é para mim um ponto que ele novamente, de um cenário em que eu estou falando de uma relação que envolve amor, desejo, relacionamento e essa perspectiva de transformação conjunta, essa balança ela precisa trabalhar e funcionar de maneira um pouco mais equilibrada. Obviamente vão ter momentos que um vai dar 70%, o outro 30%, mas a gente também precisa entender essa timeline. Parece que a timeline, aí falando obviamente, né, como uma mulher hétero, mas do outro lado é uma timeline que vem bastante desbalanceada e por um longo tempo, o que nos faz, mais uma vez também, repensar essas certezas que tinham ali, enfim, predispostas pra gente. E aí a relação amorosa, de fato, ela começa a ir para uma linha que ela é muito mais sobre, muito menos sobre ter alguém, mas viver um relacionamento, compartilhar coisas com alguém de forma que aquilo seja bom e que aquilo seja verdadeiro. Eu acho que é o que acaba de maneira prática fazendo mais sentido. Eu concordo super. E tem aquele podcast até da entrevista da Glória Maria que eu amo, porque é muito inspirador e é muito como eu vejo, assim, sabe? O que eu quero pra minha vida, de certa forma, eu até comentei com alguns amigos, assim, que quando ela fala, tipo, eu casei, ninguém sabe que eu casei, eu moro em... Deus me livre morar junto. Deus me livre dividir banheiro. Eu acho isso maravilhoso porque desatrela, eu acho, né, dessa questão de, além do casamento, de tu ter que fazer tudo junto, de tu ter a tua vida junto, de tu ter que estar ali junto sempre. E essa questão toda das tarefas mesmo, do cotidiano, né, do quanto acaba sobrando muito mais pra mulher, geralmente. Totalmente. Mas isso que tu falou sobre das mulheres que são solteiras e tem uma comunidade, tem os amigos, tem atividades, tem um mundo que eu acho que isso é o que faz cada vez mais mulheres, 30 e poucos, estarem. Existe aquele conceito, né, de descentralizar o homem da vida. Porque justamente tu vê que não faz tanto sentido, porque é uma energia assim, ó, que tu pode fazer tanta coisa.
tanta coisa. Pode, enfim, sabe? Tipo, eu falo porque nos outros episódios eu já falei também que esse fim de ano passado, início desse ano, eu tava completamente focada nos meus objetivos e não me fez, tipo assim, essa energia de tipo, ai, baixa o aplicativo, vai no date, ai, não sei o quê. Tipo assim, eu parei de fazer tudo isso e eu pensei, nossa, que tempo bem aproveitado, sabe? Focando nas coisas que não me fez nenhuma falta. Porque é uma energia dispensada ali num negócio que, tipo, eu não quero isso realmente. É o momento, é a fase que eu. Não é. E eu acho que vai muito de entender qual é a fase que tu tá, quais as coisas que tu quer, para além do que, ai, o que tu deveria estar fazendo, porque com 30 anos tu devia estar saindo com várias pessoas, porque tu devia estar num relacionamento, porque tu devia estar isso, tu devia estar aquilo. A gente não devia estar nada, a gente devia estar fazendo o que a gente quer. E em busca das coisas que importam pra gente, sabe? E eu acho que uma das grandes questões para mim é, assim, de estar em paz na minha vida, assim, sabe? Tipo, em paz com as minhas escolhas, em paz com as coisas que eu quero. E eu acho que eu acredito muito nisso de todas as vezes que eu já me relacionei, que eu já me apaixonei, que, enfim, que eu conheci pessoas incríveis, e que não quer dizer que precisa durar para sempre, mas são aqueles momentos em que tu compartilha uma relação muito legal. Eu tava, tipo, vivendo, sabe? Não era uma coisa que eu tava em busca, não era uma coisa que eu tava em aplicativo, não era uma coisa que parecia que tinha uma necessidade de eu dar um check numa lista, sabe? E eu vivo minha vida desse jeito, assim, tipo, eu vou fazer minhas coisas, entendeu? Não vou ficar em busca, caçando no aplicativo, não sei o quê, porque todas as outras vezes que eu fiz alguma coisa semelhante a isso foi tipo, eu nem quero, sabe? Eu tô aqui só por tédio, ou por, sei lá, porque, eu devia estar saindo com alguém, porque, faz muito tempo que eu não saio com ninguém. E aí era tudo muito vazio, assim, então eu acho que é muito maravilhoso essa maturidade de tu, tipo, eu não estou ficando com ninguém, eu não estou saindo com ninguém, eu não estou interessada em me relacionar no momento de estar uma fase que pode durar 2 meses, um ano, 2 anos, sei lá, sabe? Mas, tipo assim, de não ter essa como se tu tivesse faltando em viver por não estar vivendo isso, até porque a própria questão da libido, do prazer, da sexualidade é muito mais uma relação da gente entender o nosso prazer, da gente entender a nossa sexualidade, da gente entender o que nos faz feliz e conhecer o próprio corpo, enfim, que isso também já foi um grandíssimo tabu para as mulheres e hoje em dia já está sendo quebrado muito mais forte, mas do que ir em busca de alguém que te dê isso, em busca de uma pessoa que te complete, em busca de uma pessoa que faça as coisas por ti, em busca, sabe, de isso no outro, ao invés da gente entender o que a gente precisa e cultivar isso na gente. E para mim, um dos pontos cruciais, assim, dessa questão de se relacionar, que eu acho muito desgastante, eu não quero negociar o meu cotidiano, entendeu? Eu não quero negociar o que eu vou fazer no fim de semana. Eu não quero Bloqueada, negociar. Mariana, todos os espectadores agora que pensam, ouvintes diferentes, falaram, essa garota aqui não dá, viu? Como diz o meu irmão, não tem quem lide contigo, não tem quem lide. Eu disse, tá, no momento em que alguém lidar, aí a gente vê. Mas assim, eu não vou deixar de ser assim, sabe? Tipo assim, no momento eu não quero ter que negociar. Em algum momento, de repente, eu queira. Mas é isso, eu acho que no momento em que a gente se vira tão bem sozinho e tem essa independência e sabe todas as possibilidades de realização que a gente tem na vida, assim, e que a gente é capaz de ir atrás, eu acho que isso limita muito mais a paciência que a gente tem em botar a nossa vida, nossa escolha em negociação. Totalmente. Para mim tem, né, acho que caminhando assim, a gente recebeu um insight muito legal da amiga Camila, falando pra gente trabalhar uma espécie de resumo no final, tá? Esse gancho com o que tu mencionou do episódio do GE com a Glória Maria, que foi muito legal, e já trazer pontos subsequentes, que eu acho que são pontos que me marcaram muito, né, desse tema, que para mim também é um tema, né, dividindo aqui, que ele é eu sou uma. E aí, né? Ele é um tema de.
não sei se difícil de lidar para mim, mas ele é um tema que eu lido porque eu geralmente sou uma pessoa que tem um perfil a início, meio e fim das coisas. E aí acho que esse é um tema que ele não tem fim. Por Aham. isso que às vezes ele gera incômodo. E aí tem um momento da conversa da Glória Maria com a Camila Coutinho, que a Glória Maria fala: Eu nunca quis ter filhos na minha vida. Conforme a minha vida foi passando, e no dia que ela, né, então conheceu as meninas que são as filhas dela, ela disse: ali eu tinha certeza que eu vim nesse mundo para ser mãe delas duas. E aí, acho que para mim esse é o primeiro ponto que eu queria que todo mundo que está nos ouvindo tivesse muito. De forma alguma a gente veio aqui dizer regra A ou B ou C tá certo e a gente também. Gente, corta pra quem sabe daqui um mês Mariana tá namorando aí, eu É, quero ver a gente aqui. Como é a gente vai não expor? estamos fechando nenhuma possibilidade. A gente vai expor ela nessa situação. Eu farei isso, eu tô aqui alinhada com vocês. Mas acho que o ponto número um, né, é a gente saber que autoconhecimento, ele é um processo que está acontecendo sempre, assim como a vida, ela está acontecendo sempre. E quando a gente está falando de relacionamento, quando a gente está falando de libido, né, e libido é como energia de vida, invariavelmente vai, né, existir outras coisas, mas as relações fazem parte para que a energia vital ela esteja presente, as nossas descobertas e estarmos abertos às novas descobertas é um tópico super importante. Eu acho que o outro ponto que eu coloquei aqui é saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta é super importante. Isso não quer dizer, né, que a gente não vai olhar para esse ponto de cima e saber assim, cara, hoje eu gosto disso, amanhã pode ser que eu não goste, ou sei lá, eu não gostava de alimentos saudáveis. Com o passar do tempo eu mudei e tá tudo bem, tá tudo certo. O terceiro ponto que para mim assim super importante para 30, mas assim, se temos garotas, eu sei que temos 20 anos mais nos ouvindo, a solitude faz a gente estar atenta às coisas. Então, saber o que eu gosto, o que eu não gosto e ter o seu tempo individual para observar de fora as situações, como elas se apresentam, que tipo de relações você está vivendo é super importante. Eu acho que mais relacionado aos relacionamentos, de fato, eu coloquei 2 itens. A gente não esquecer que dá pra gente viver experiências intensas, respeitosas, justas e muito gostosas estando em relacionamento formal ou não. Então, tem libido mulher solteira, tem libido mulher em relacionamento. E para a gente lembrar, né, que o amor é muito mais do que a gente é para ele, do que necessariamente do que os outros fazem, né? Ah, eu sou amada. Não, eu me amo. E eu acho que isso faz uma conexão muito grande também com isso que tu trouxe, já que a gente tá falando de libido, né? Fazendo uma conexão amor e sexo. O sexo, ele parte muito do nosso autoconhecimento também. Assim como o amor, ele parte primeiro, na minha visão, da gente se amar. Então, se eu pudesse deixar assim um questionamento para todas nós é quanto a gente tem se dado prazer, quanto a gente tem se autoconhecido e automaticamente quanto a gente tem se amado. E aí entender que no tempo certo as coisas vão ficando mais claras, eventualmente a gente vai ter filhos, eventualmente a gente vai casar, eventualmente a gente vai falar, estou muito bem só na minha solitude, colocando, né, a minha energia vital em outras coisas e tá tudo bem, tá tudo certo. Perfeito, perfeito, exatamente isso. É, a gente vai vivendo e vai vendo o que, que acontece. E vai entendendo, e vai descobrindo, e justamente desfazendo algumas ideias e criando, construindo outras. E eu acho que ver isso dessas referências, né, que a gente citou, tipo, ver mulheres que já viveram, tipo, eu adoro podcasts e documentários ou até biografias de mulheres que eu admiro. Então, depois eu posso citar alguns que são conversas que é meio que um aprendizado sobre a vida, assim, algo que a outra pessoa já viveu e veio do futuro nos contar coisas que a gente vai passar ainda, sabe?
que eu acho que servem como um grande guia para a gente ficar atenta e ver justamente essas possibilidades que são infinitas para a gente criar a vida que a gente quer viver realmente. E eu acho que a libido ela se trata muito disso, de criar uma vida prazerosa, uma vida plena, uma vida de acordo com os desejos de cada um. Perfeito. Gente, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, temos os nossos famosos 2 blocos. Então, no nosso quarto episódio que vem por aí, a gente vai falar sobre, quase que seguindo, apimentando os temas, porque a gente anda bem ousadinhas, né? Protagonismo na nossa própria vida. Então, assim, não tem o vilão, não somos necessariamente a mocinha às vezes a gente se passa. Ah, você realmente lidera, né? Tudo isso que a gente está se pondo, que a gente está se propondo e que a gente quer viver. E para vocês não esquecerem, já temos outros 2 episódios que estão disponíveis tanto no nosso Spotify, Flanantes Pod, no YouTube também. E também temos o nosso Instagram, onde a gente faz a divulgação Flanantes Pod, onde a gente faz a nossa divulgação dos novos episódios. Eventualmente divulgamos um carrossel com posts relacionados ao tema da quinzena, porque seguimos com divulgações quinzenais por aqui. E vocês me encontram no Instagram como Jéssica Machado Bortolato. Eu tenho a minha conta do TikTok, mas eu nem vou mais divulgar ela, porque assim ela tá por enquanto dormindo. Mariana, divulgue aí suas redes ao povo. Minhas redes são só o Instagram também, porque TikTok tá na mesma situação, é mari.lcorrea. Estaremos lá no Instagram fechado, porque sou uma pessoa low profile, estou assim, zero preparada para essa vida famosa, não busco isso. Então é isso. Vocês vão me Muito conhecer bem. provavelmente melhor pelo podcast. Super aberta aos relacionamentos, vejam só, todos estamos em busca, se tiverem excelentes indicações, sejam assertivos aos amigos mais próximos que já nos conhecem, sem brincadeiras à parte. A gente ainda acredita fortemente no poder do networking. Claro, lógico. É Tá isso. fechado, mas está aberto, né, para novos amigos, é isso que eu quis dizer. Não... Excelente, perfeito. No networking da amizade, no networking dos relacionamentos, a indicação sempre é o caminho mais assertivo e veloz. Bom demais. Até a próxima. Tchau. Até, gente. Tchau, tchau.